todos. É um prazer tê-los aqui conosco em mais uma sessão do AmeriVox. Hoje, nós temos duas convidadas, intérpretes. A primeira delas é a Mirna Soares, que vai falar sobre o mercado de instituições. Então, deixa eu apresentar para vocês a Mirna. Mirna Soares Andrade é intérprete de conferência, mora em Washington, D.C. Antes dela ser freelancer, ela trabalhou na Organização dos Estados Americanos, na Organização Pan-Americana da Saúde e no Colégio Interamericano de Defesa como funcionária ou com contratos temporários. Hoje em dia, Mirna é autônoma e trabalha regularmente com as organizações internacionais sediadas em Washington e com o Departamento de Estado, além de interpretar eventualmente para outros organismos do sistema ONU. Mirna também é professora da Universidade de Genebra e secretária regional da AIC nos Estados Unidos. Mirna, é um prazer ter você aqui conosco e vou passar a palavra para você poder começar a tua palestra. Olá, gente, bom dia. Deixa eu colocar meu slide aqui. Estão vendo? Sim, Tá ótimo. Bom, bom dia, e eu vou começar dizendo que eu estou aqui falando como Mirna, intérprete que às vezes é contratada, muitas vezes, né? O principal mercado com o qual eu trabalho, porque eu moro em Washington e vou explicar um pouquinho porque esse mercado é específico, mas eu não, apesar de já ter trabalhado em algumas organizações, como foi dito, eu nunca fui chefe de intérprete, eu não estou falando aqui de políticas internas das organizações, e estou falando de uma experiência mesmo de uma intérprete que é contratada para trabalhar com essas organizações, tá bem? Então, esclarecido isso, eu moro em Washington, que é um mercado muito específico mesmo dentro dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não têm um mercado de intérprete é, com instituições assim tão forte em todo lugar, né? Aqui é o país do capitalismo, do livre mercado, do setor privado, e a gente tem isso em Washington também. A gente faz trabalhos no setor privado aqui, mas o mercado institucional é realmente muito, muito forte, porque a gente tem as organizações internacionais e tem o governo americano, especificamente o Departamento de Estado, porque o governo americano é enorme e contrata muitos intérpretes e tradutores, mas especificamente é o Departamento de Estado que trabalha com intérpretes de conferência, porque outros órgãos acabam trabalhando mais com outros tipos de intérprete, né? Não é exatamente conferência, então por isso que eu vou me concentrar mais no Departamento de Estado, quando eu for falar de governo, e quando eu falo de Bom, e organizações internacionais são organizações multilaterais que têm estados membros, né? E então são muitos países que participam das reuniões e várias têm sede aqui nos Estados Unidos, especificamente em Washington. Nós temos a OEA, temos BID, OPAS, temos também que são o que eu vou chamar, quando eu fizer referência, o sistema interamericano, que são essas organizações que têm como Estados-membros, primordialmente, os países das Américas. E isso tem uma série de implicações, porque isso significa que há idiomas específicos, né, que são usados, né, nessas organizações, que são os idiomas que a gente fala aqui, e, a gente tem também um pouquinho do sistema ONU, porque tem o FMI, o Banco Mundial, que são as instituições de Bretton Woods, essa palavra sistema, ela é muito geral mesmo. São muitas organizações e tratados e coisas que formam esse sistema. Inclusive, não é muito as fronteiras aí não são muito bem definidas, às vezes. Por exemplo, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, é uma organização do sistema interamericano e do sistema ONU também, porque ela é o escritório regional da OMS para as Américas. Então, isso são termos bem amplos, mas que têm algumas implicações por causa dos idiomas que são usados e dos países envolvidos, por isso que eu estou mencionando.
Bom, a gente pode falar dos mitos e expectativas, né, que as pessoas têm quando a gente fala de um mercado de instituições. E também só esclarecendo, então, que eu estou falando dessas organizações e não estou falando de escolas nem de hospitais. Eu estou especificando aqui o tipo de instituição. Mitos e expectativas. Eu coloquei expectativas porque às vezes nem tudo é mito, às vezes há expectativas que se confirmam. O primeiro é que eu ouço as pessoas falarem, e eu estou falando aqui como se muitos aqui não conhecessem essa área, mas eu sei que tem gente que trabalha também no mercado institucional e talvez até possa confirmar o que eu estou dizendo, né? Que é baseado na minha experiência em Washington. Eu sei que tem muitas semelhanças com o que acontece em outros países, principalmente na Europa, que tem um mercado de instituições muito forte, mas às vezes é muito diferente também, porque tem especificidades de cada país e de cada organização. Bom, muita gente acha que é muito blá blá blá, né? Ah, é só falação, não acontece nada, é sempre a mesma coisa. E eu sei por que às vezes as pessoas pensam isso. Tudo que envolve governo, que envolve países, demora muito para acontecer. Tem muita discussão, tem muita repetição da mesma coisa. Mas também é verdade que nesses lugares acontecem coisas muito importantes e que mudam o mundo, né? Então, não é verdade que seja só blá blá blá. E às vezes você pode ter essa impressão, mas eu não acho que seja uma verdade universal. A gente ouve também duas coisas contrárias. Ah, é muito difícil trabalhar nesses lugares. O que é difícil ou não depende muito da gente, né? Depende da nossa experiência, depende da nossa preparação, também depende do tanto que a gente investe nesse tipo de trabalho. Eu adoro essa área, realmente é um trabalho que é o que eu mais gosto de fazer. E por isso eu me interesso, eu sou curiosa, eu pergunto, eu leio os documentos, eu quero saber o que é que estão decidindo, mesmo quando eu não estou nas reuniões, eu quero saber. E assim, é assim que você lida com essa dificuldade. Mas eu também ouço às vezes o contrário, que é muito fácil. Você sempre fala a mesma coisa, sempre direitos humanos e é sempre democracia. Mas eu vou mostrar para vocês como é muito mais variado do que isso. E além disso, eu não entendo quando as pessoas falam, ah, é só direitos humanos, como se não fosse um tema super complexo, cheio de leis e de regras e de organizações, por exemplo, como a CIDH aqui, que tem audiências com a sociedade civil, com os países, abordando temas muito difíceis e tanto do ponto de vista emocional, como também do ponto de vista dos detalhes e da terminologia. Então, às vezes, eu não entendo por que essa percepção, né? Então, tem essas duas coisas do ser fácil ou difícil. A gente pode começar falando também de quem são esses intérpretes que trabalham nessas organizações. Algumas organizações têm intérpretes que são funcionários. Isso até hoje em dia é verdade. Algumas organizações deixaram de ter já há muito tempo, tinham funcionários e deixaram de ter, mas mesmo aquelas que têm intérpretes internos, elas acabam contratando freelancer com bastante frequência. Então, a gente tem as duas situações aqui. Os intérpretes que trabalham em Washington, ou seja, nas reuniões presenciais, eles são locais. Às vezes acontece, principalmente não, só quando há reuniões muito grandes, que são reuniões anuais, algumas reuniões regulares que são realmente enormes, vêm intérpretes de fora, né? A organização contrata pessoas de outros lugares. E os intérpretes são sempre muito experientes, né? É, esse não é um lugar para começar a sua carreira, isso já é um ponto alto na carreira de todo mundo. Há exceções? Sempre há, gente. Assim, tudo também depende. Mercado é também oferta e demanda. Às vezes a organização precisa de alguém e alguém que é um pouco mais iniciante, mas não acontece da pessoa sair direto de um curso e entrar para trabalhar numa organização, né? E outra coisa que é bem comum é que os intérpretes têm vários idiomas na sua combinação. E se vai ser A, B ou C, isso vai variar. É, é interessante que nesse mercado as línguas passivas são muito importantes. E eu sei que isso não acontece sempre, né? Porque às vezes
uma língua passiva não serve para nada se você está sempre numa cabine bidirecional. Mas a gente vai ver depois que nesse mercado, como tem muita cabine pura também, é muito útil você ter idiomas passivos, e isso entra no cálculo também quando você vai se preparar, melhorar algum idioma que você já tem, né? Então você pensa, será que eu procuro melhorar esse C para ele virar um B, ou eu tento acrescentar outro C? No caso do sistema interamericano, como eu já expliquei, são os quatro idiomas oficiais, são português, inglês, espanhol, francês, em geral. As línguas de trabalho muitas vezes são só espanhol e inglês, então nem sempre em todas as reuniões você vai ter os quatro idiomas, mas muitas vezes tem os quatro, e você pode pensar ali como intérprete em que você vai investir, né? Se vale a pena, por exemplo, se você tem três, investir numa quarta para ser um idioma passivo, ou se você vai tentar mudar um idioma para um B, por exemplo, que é uma tarefa muito difícil, né? Acho que todo mundo que é intérprete sabe disso. Então, essas coisas podem entrar na sua consideração como intérprete. Agora vem a parte que eu queria explicar um pouco e depois falar onde é que eu vou entrar mais em detalhes. Uma coisa que muita gente não sabe quando não trabalha com essas instituições é que elas têm dois lados, né? Tem um que, em geral, quando as pessoas pensam em trabalho com organizações internacionais, elas pensam na área política e diplomática, que está aqui do lado direito. E Mas essas organizações todas têm áreas técnicas também, são áreas temáticas, às vezes chamam de áreas temáticas, que são departamentos, são seções inteiras que têm especialistas, e é muito comum chamar os especialistas de peritos. Depois a gente vai ver um pouco disso, dessa questão dessa terminologia, que às vezes é um pouco diferente do mundo lá fora, né? A gente tem a área técnica, que essa área técnica é muito parecida com o trabalho nessa área, é muito parecido com o trabalho no setor privado, né? Pode parecer muito com uma reunião numa empresa, num congresso especializado, não é tão diferente assim. Então, você tem oradores ali, você vai interpretar pessoas que ou são funcionários, mas que trabalham numa área muito específica. Então, aqui um exemplo da OEA. E eu vou dar muitos exemplos da OEA, porque é uma organização que eu conheço bem, já trabalhei lá e lá dentro, né? E eu acho também que ela é bem essencialmente assim, o que é uma organização internacional. A OEA é um ótimo exemplo, porque ela é o centro do sistema interamericano e tem um funcionamento muito parecido com o da ONU para muitas coisas também, então é bom para entender. Então, você tem uma organização como a OEA, que tem pilares como democracia, direitos humanos, segurança multidimensional e desenvolvimento, né, sustentável. Mas aí você vê uma reunião sobre telecomunicações, né? Porque tem toda uma área que trabalha com isso, a importância do continente todo estar conectado, das pessoas terem acesso à internet, porque isso é importante para a questão dos direitos humanos, do exercício da democracia, de uma série de coisas. Então, tem essas áreas técnicas e as reuniões podem ser bem técnicas, né? No caso de uma Organização Pan-Americana da Saúde, você tem reuniões que são, é, talvez, como é muito voltado para a saúde pública, mais nessa área, mas a gente faz também reunião, às vezes, que pode ser com um laboratório, com gente de laboratório, coisas muito específicas. Não é igual a um daqueles congressos de medicina que você tem 5 minutos para apresentar uma pesquisa que foi feita durante anos e você é completamente atropelado, não chega a ser isso, mas pode ser muito técnico também, sabe? De você ter que preparar muito aquela terminologia, de achar que, nunca vi isso antes, e de ter o mesmo tipo de dificuldade que você tem numa reunião muito técnica. Nesse caso, o público pode ser interno ou externo, os temas são muito diversos, e eu sempre digo, eu já interpretei de teatro de marionete até presidente dentro do mesmo contexto, porque em reuniões, por exemplo, que podem ser abertas para a sociedade civil, tem muita interação com comunidades, com vários tipos de populações, e acontece de tudo, realmente, assim, de tocar um rap e você ficar na dúvida, é para interpretar ou não é para interpretar.
E nessa área também tem muita interpretação remota, nessa área mais técnica. Então, nesse caso, tem intérpretes que são intérpretes que trabalham com a organização e que não moram em Washington, né? Estão em outros países, em outras cidades e que também trabalham. E a cabine é muitas vezes bidirecional, tá? Agora, na área política e diplomática, aí tem umas características muito próprias. Eu acho que quando as pessoas pensam em organizações internacionais, ou em diplomacia, pensam muito nisso aqui. São características próprias, os oradores são representantes dos países, né, de vários níveis, porque você tem desde delegados de missões, a embaixadores, ministros, presidentes, dependendo do nível da reunião, porque há toda uma hierarquia. O público pode ser o público ali que está presente, que são outros representantes de outros países, mas também as reuniões, muitas delas são abertas, então você pode estar falando com a população em geral. Muitas organizações têm reuniões com a sociedade civil, então o público é isso. É uma reunião muito específica em termos de ritos e formalidade, muito, muito, muito formal. Isso afeta a linguagem, a maneira de você tratar as pessoas, você usa sim excelência. Você diz sim com sua vênia, gostaria de. Você usa expressões que a gente já não usa mais em outros lugares, mas que. E a gente tem que se habituar a falar dessa maneira. Os ritos, né? Você sempre abre a reunião de um jeito, você tem que confirmar quórum. Você tem que dar bom dia para todo mundo. Se tiver uma autoridade mais elevada, por exemplo, é uma reunião de embaixadores, mas tem um ministro lá dentro, ele tem que ser mencionado. Na hora de encerrar também, você tem que fazer uma série de confirmações e depois encerrar a reunião. E isso é uma coisa que você tem que aprender, porque você não vai chegar sabendo isso. Você aprende com a experiência, né? E se tiver sorte, alguém te ajuda também. As reuniões são, em geral, presenciais. A gente passou pela Covid, né? Tivemos que fazer muitas reuniões remotas desse tipo, mas eles não gostam e não gostam porque a gente sabe que política e diplomacia é muito difícil na telinha, né? Tem muita coisa que acontece nos corredores, tem muita coisa que precisa acontecer ali com a presença. Não é só linguagem que falada numa tela, mas tem uma relação, essa parte toda que acontece ali no entorno, que é muito importante para esse ambiente. E é interessante também de entender certas dinâmicas, você começa a perceber a relação entre aqueles participantes, isso te ajuda na interpretação, porque tem muita coisa velada, né? Então, para você passar uma mensagem boa, eu acho que você tem que ter essa compreensão mais ampla do que está acontecendo e que você adquire com a experiência. E é bem comum a cabine pura. Então, nesse caso, por exemplo, eu sou da cabine de português. Se o Brasil começa a falar, eu desligo o meu microfone e fico esperando o Brasil acabar de falar e sem interpretar. Eu não vou fazer bidirecional. Isso aqui é o geral, tá? This is Há in exceções. general. Eu ouvi, por que que eu ouvi agora What did I hear o just inglês? now? Eu estou Fala em ouvindo a alto intérprete rapidinho. de inglês. Não sei por quê, mas eu vou continuar. Talvez tenha já corrigido isso. Resolveu já, obrigado pelo aviso, Resolveu? Mariana. Tá bom. É, E agora? E como é trabalhar com as instituições, né? Como é que você entra numa organização dessas? Cada uma tem seus próprios métodos, mas como eu falei, é- você tem que ter muita experiência. Eu acho que aqui tem mais transparência, tanto a ONU como a UEA são bem transparentes nos sites, você pode ver lá como entrar, exigem provas, né? No caso da ONU, a gente sabe que português não é um idioma oficial, então não tem prova, mas a ONU tem um cadastro de intérpretes de português. E quando eu estou falando ONU aqui, eu estou falando do Departamento de Conferências, né? Que organiza a Assembleia Geral, eu esqueci especificamente o nome, Assembleia Geral e Conferências, porque ONU, às vezes as pessoas dizem ONU para falar sistema ONU, que tem muitas organizações e alguns desses organismos contrata de uma maneira muito, muito diferente, sem regras
e tal. Mas, enfim, se você for, por exemplo, no website da UEA, você vai ver lá que tem uma prova. Agora, as organizações, elas contratam baseado na necessidade delas. Elas precisam de intérprete ou não. É, é- não é difícil entender que a organização não quer lidar com uma lista enorme de intérpretes, né? Eles querem ter um número ali adequado, um número de pessoas que talvez seja um pouco mais do que eles normalmente precisam para dar ali uma folga. Mas às vezes você tem que esperar mesmo a sua vez, né? Esperar bastante tempo para ter a oportunidade de entrar. É assim mesmo. E pode ser um pouco frustrante, mas eu te digo que para todo mundo que acabou entrando, teve todo um processo. O Departamento de Estado tem as provas, né? O Departamento de Estado trabalha com intérpretes de três níveis, então o terceiro é que é conferência, e eles têm prova para esses três. Você tem que fazer a prova, você tem que ser um cidadão americano, não sei se há exceção para quem é residente, mas enfim, em geral, você tem que ser um cidadão para fazer a prova. Também não é simples esse caminho de chegar até fazer a prova, de ter autorização para isso. Depois você ainda vai passar por um processo de investigação social. Eu tive que pesquisar essa palavra, porque aqui a gente fala clearance, 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 que eu descobri que é investigação social. Bom, e essas organizações, esse cliente é um cliente muito específico porque é um cliente que entende muito de interpretação. Eles sabem como é o trabalho do intérprete, não é um cliente que você tem que ficar lembrando em geral. Ah, olha só, eu tenho que trabalhar com um colega. Ah, veja bem, você tem intérpretes suficientes. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre é ficar implorando por documento. Isso aí não muda, a gente implora. Mas é um cliente, e isso é engraçado, porque quando eu trabalho, às vezes, com clientes que não estão habituados, eu vejo que tem também um lado positivo de trabalhar com clientes que não estão habituados a trabalhar com intérprete, que é eles ficam muito felizes e ficam muito impressionados com o nosso trabalho. Já esse cliente não acha nada impressionante o que a gente faz, é normal, eles conhecem milhares de intérpretes e você está ali como mais um. Então, às vezes, a gente vai fazer o trabalho em outro lugar, para quem está habituado com esse mercado, e as pessoas vêm falar: nossa, eu nunca tinha trabalhado com intérprete, não sabia que ia dar certo, como foi bom conseguir conversar com todas as pessoas, e isso não costuma acontecer aqui, né? A gente tem, o que eu gosto muito de trabalhar com esses clientes é que como ele entende muito de interpretação, a gente pode se concentrar mesmo em fazer o trabalho. Você não perde muito tempo trocando muito e-mail, discutindo muito. As condições já estão postas, você já assinou um contrato lá atrás com todas as condições. Algumas organizações pedem contratinhos de um dia só para estabelecer o tema ali e o horário, mas todas as condições já foram discutidas antes, inclusive o preço que você não negocia, que é o que eles oferecem e você aceita ou não aceita trabalhar com eles, né? E tem um calendário que eu acho muito bom trabalhar assim, que cada organização, com exceções, nem todas têm, mas quase todas têm, é um calendário, você coloca lá: estou disponível nesses dias, não estou nesses. Você, quando aceita uma reunião com apaga logo sua disponibilidade nos outros, ninguém entra em contato com você naquele dia e pronto. Então, quando eles entram em contato, já às vezes já entram falando assim: eu vi no calendário que você está disponível, pode confirmar que está mesmo? E já é muito rápido, né? A gente trabalha. Como outros intérpretes com reservas e confirmações, então às vezes você recebe reuniões que já estão confirmadas e às vezes não estão confirmadas e podem ser canceladas depois. Tem algumas organizações, duas especificamente, que trabalham sempre com reserva e só confirmam um dia antes ou 48 horas antes. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter de sempre verificar, para não perder trabalho, porque alguma coisa é cancelada de véspera, né? Com relação à sazonalidade, regularidade, eu acho que é um trabalho bem regular. Tem um pouquinho de sazonalidade, porque janeiro, segunda metade de dezembro, agosto são meses mais lentos mesmo, mas em geral é um trabalho que é bem distribuído ao longo do ano
e que tem uns picos assim na primavera e no outono, porque tem muitas reuniões anuais que acontecem nessa época, principalmente dos bancos. As reuniões da primavera são bem conhecidas, são sempre em Washington e são muitos intérpretes que trabalham nessa reunião. E no caso ah, das outras reuniões anuais que eles têm, às vezes acontecem em outros lugares, em outros países, né? É, urgência acontece bastante, e não só urgência, mas coisas de última hora. Às vezes você chega numa quinta-feira e olha para a sua agenda e fala: "Ai, é uma semana fraca, semana que vem", e aí na quinta e na sexta aparece um monte de coisa. Então tem muita coisa que é resolvida uma semana antes, isso é bem comum. E já falei do preço. Situações especiais são viagens, né? Eu sei que tem intérpretes que vivem no avião, né? No caso, a gente não viaja tanto assim. É, é, assim, tem muitos intérpretes que têm seus clientes também no setor privado, e claro, viajam muito também com eles, mas se você olhar para as organizações, elas têm reuniões, a grande maioria tem uma reunião anual, e às vezes mais de uma, e você sabe mais ou menos onde é que ela vai acontecer, muitas vezes em Washington, outras vão te levar para outros países, e então isso pode acontecer. Às vezes acontece da gente trabalhar com 3 intérpretes na cabine, e às vezes até com 2 equipes por cabine, se a reunião for muito longa. E consecutiva ainda é usada, mas não é assim, acontece mais numa situação mais diplomática mesmo, às vezes numa reunião de negociação muito difícil, é, eles fazem um intervalo e aí podem pedir que o intérprete venha para uma salinha onde 2 ou 3 países que estão tendo mais dificuldade para negociar podem ali resolver antes de voltar para o grupo maior. Isso pode acontecer, mas não é super comum. Dificuldades específicas, e eu sei que o meu tempo está acabando, então eu vou só falar aqui de uma coisa que é muito comum para encerrar, porque isso é uma coisa que você tem que aprender a trabalhar com texto. A gente faz muito simultânea com texto, e às vezes a gente não recebe o texto, e mesmo assim o texto está sendo lido na velocidade da luz, e você tem que aprender a automatizar certas coisas, certas expressões que você sabe que vêm juntas e falar rápido, porque vai ser lido, vai ser rápido, e não é só um lendo, são 20 pessoas que vão entrar e vão ler e não vão respirar, porque eles não respiram quando eles leem, tá? E é isso, a preparação é uma preparação que vem da vida. Você às vezes entra numa reunião sem um documento sequer, mas você sabe o que é aquela comissão, o que eles discutem. Então, essa preparação é uma coisa que você se especializa para estar preparado, mesmo que você não tenha os documentos antes, né? Às vezes os documentos são confidenciais. E só para encerrar, outro aspecto de trabalhar com documentos é que você trabalha com uma certa interação que não é uma interação pessoal, mas é uma interação com o trabalho do tradutor, né? Você tem tradutores que estão ali produzindo documentos que estão sendo negociados. Você vai aos poucos receber esses documentos e você tem que respeitar toda a terminologia que está sendo usada, mesmo que na cabine você estivesse antes interpretando de outra maneira. Eu vou encerrar por aqui por causa do horário, mas vocês acho que não sei se pode fazer pergunta agora, depois, mas que não dá tempo, né? Então,